queridos, graça e paz. Quero cumprimentar cada um dos amados irmãos no doce nome de Jesus. O tema da nossa mensagem é a ceia da comunhão. E para isso quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E nós faremos apenas a leitura do versículo 33, que diz: Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Que Deus abençoe assim a sua palavra. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira e segunda carta à igreja que estava instalada na cidade de Corinto, ele havia ouvido da casa de Cloé algumas situações que estavam acontecendo ali com aqueles irmãos. E Paulo detectou pelo menos duas situações, duas maneiras a qual a igreja estava vivendo, de uma forma paradoxal, ao mesmo tempo que era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, ou seja, era uma igreja cheia do Espírito de Deus, da manifestação do Senhor. Também era uma igreja que dava muita brecha para as obras da carne. Isso nós constatamos logo no primeiro capítulo, quando o apóstolo Paulo, ele diz: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom. Olha que o apóstolo Paulo deixa bem claro àquela igreja, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando ele faz essa afirmação, ele quer mostrar àqueles irmãos de que Deus estava fazendo grandes coisas naquela igreja pelo poder do seu Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo os exorta à unidade, quando no versículo 10 ele disse: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aquela igreja, ela sofria de uma situação que não é novidade para cada um de nós. É quando as pessoas, elas traziam para dentro da sua vida espiritual e eclesiástica a sua vida do passado, aquilo que elas tinham como experiência da vida antes de Cristo, na conversão e na integração do corpo, ainda tinha resquícios de coisas da velha natureza. Por isso que o apóstolo Paulo também, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E quando nós paramos para pensar sobre esse tema, ceia do Senhor, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que não havia uma espera, ou seja, não havia uma celebração da unidade. À medida que as pessoas iam chegando, e ali tinha uma ceia, um banquete a ser servido, cada um deles olhava para o seu próprio umbigo, cada um deles pensava só na sua fome pessoal. E eles iam lá para encher a barriga, eles não iam lá para celebrar a unidade, para celebrar a comunhão. E o apóstolo Paulo, então, no versículo 33, ele exorta a igreja dizendo: esperai uns pelos outros. Esse projeto, queridos, de unidade, esse projeto de comunhão,
não é um projeto humano, não é um projeto para ser celebrado apenas dentro da vida eclesiástica. Quando nós olhamos para os mandamentos da palavra do Senhor, nós percebemos de que nós fomos criados para viver em unidade. Nós fomos criados para celebrar uma vida de relacionamento com o nosso próximo. Jesus Cristo, na oração sacerdotal do Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 21, quando ele intercede pelos seus discípulos e também intercede por cada um de nós, ele deixa esse mandamento bem claro para o seu povo, para a igreja do Senhor, quando ele disse: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que Jesus estava aqui ensinando para cada um de nós é que só é possível o mundo, as pessoas que não conhecem Jesus, reconhecer o nosso chamado, a nossa vida com Deus, a nossa vocação, quando eles olham para nós e descobrem que nós somos um. 1 João, capítulo 3, versículo 11, o apóstolo João também deixa isso mais uma vez frisado aos irmãos, quando ele disse: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E no versículo 16, ele reafirma, ele corrobora essa verdade, quando ele escreve: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ou seja, o nosso chamado para a vida espiritual não é um chamado para que nós vivamos uma vida cristã unitária, solitária e egoísta. Tem mais gente ao nosso lado, tem mais gente ao nosso redor, tem mais gente que precisa de nós, como também nós precisamos dessas pessoas. Por isso que, ao pensarmos nesse dia de ceia, nesse tema, a celebração da unidade, nós então temos que investir em relacionamentos. Nós não podemos desistir desse chamado e das pessoas também. Que Deus possa nos fazer pensar em cada momento da nossa vida cristã de que a vida em comunhão, a vida da celebração em unidade é algo que nós temos que carregar como marca na nossa espiritualidade. Eu sou um com você e você também é um comigo, e juntos nós somos mais fortes e podemos chegar mais longe. Que Deus abençoe assim a sua palavra, que nós possamos em cada momento investir nas relações humanas, porque é um mandamento do Senhor e é uma dádiva divina que Ele deixou para cada um de nós. Que Deus abençoe assim a sua palavra. Nesse momento eu quero continuar pensando agora, ainda no tema da celebração da ceia, e hoje nós então partiremos para esse momento, quando no mesmo capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele instrui a sua igreja, dizendo, versículo 23, porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças,
o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. O pão aqui, que nós participamos desse momento da ceia, ele representa o corpo de Jesus Cristo, moído, lacerado, machucado, ali na cruz do Calvário. E toda vez que nós então participamos desse momento, nós estamos relembrando, nós estamos trazendo à memória aquilo que Ele fez por cada um de nós. Essa semana mesmo eu estava conversando com Samuel e disse a ele a importância da cruz do Calvário na vida de cada cristão. E afirmei que era para cada um de nós morrermos pelo nosso pecado. Mas aprove a Jesus Cristo morrer pelo pecado de toda a humanidade. E no derramamento do seu sangue, então nós fomos purificados, lavados e redimidos. E nos tornamos então filhos de Deus. Você que preparou o seu pão, que você possa nesse momento então participar da ceia comendo, porque quando nós fazemos isso, é em memória ao nosso Senhor. Em memória de Jesus, comamos o pão. Ele continua no mesmo capítulo, versículo 25. Ele disse: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, ou seja, o novo testamento. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Naquela cruz, como eu bem disse, o sangue derramado de Jesus Cristo marcou a nossa história. O sangue de Jesus nos lavou, nos redimiu e nos tornou filhos de Deus. É por isso que nós podemos então participar desse momento também, tomando do cálice. Fazer isso em memória de mim. Em memória de Jesus, tomamos o cálice. O texto, então, ele conclui dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que é maravilhoso é de que a ceia, depois de ser celebrada, ela finaliza com uma promessa: até que Ele venha. E Ele virá para nos buscar, para que possamos na eternidade celebrar a ceia que Ele já preparou para a sua igreja. Que Deus assim nos abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.
foi para o mundo perdoar. Lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Tomai o pão e comei, e do vinho bebei. Lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Se lembrai do meu sofrer, lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Tomai do pão e comei, e do vinho bebei. Lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Sim, lembrai de mim, lembrai de mim, relembrai do meu sofrer. Lembrai